Você já recebeu uma promessa de Deus? E o que você tem feito enquanto espera? O que fazer enquanto espera o cumprimento da promessa? Eu estava meditando justamente sobre isso. O que nós fazemos enquanto esperamos a promessa se cumprir? Quando a gente recebe a promessa e o que se passa até a promessa se cumprir. E o Senhor me levou lá em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 2. Eu nunca tinha parado para meditar sobre essa passagem em especial. Mas nesse dia, o Senhor começou a ministrar ela no meu coração. E já faz alguns dias que eu tô com ela queimando no meu coração. E hoje foi o dia que fez o Senhor para que eu trouxesse para você o que o Senhor ministrou no meu coração. Lucas, capítulo 2, versículo 25, fala sobre Simeão. Um homem citado uma única vez. Uma única vez nos evangelhos. A Bíblia diz que Simeão era um homem íntegro, um homem justo. E diz mais, o que justifica a sua conduta, que o Espírito Santo estava sobre ele. Mas ele tinha um desejo no coração dele, que era ver a salvação, a consolação de Israel, de Jerusalém. E eu já abro um parêntese para te dizer que quando nós caminhamos com Cristo, quando nós estamos sobre a direção e a potente mão do Espírito Santo, ele se encarrega em cuidar dos desejos do nosso coração, dos mais íntimos, dos mais profundos, daqueles que são impossíveis mesmo, que a gente diz assim, jamais isso vai acontecer. Como é que isso vai acontecer? Eu não faço ideia. Eu só sinto essa vontade, mas eu não sei. Jamais passa pela minha cabeça como isso pode acontecer. A Bíblia diz que o coração dele almejava. Almejar é desejar, é pensar naquilo o tempo todo. É aquele sonho que foge do nosso controle. É desse tipo de sonho que Jesus gosta de realizar. Não existe nada em nós que ele não tenha total liberdade de visitar. O mais íntimo, o sonho mais escondido dentro das nossas entranhas, o Espírito Santo encontra, o Espírito Santo visita. Agora eu quero te chamar para meditar comigo, imaginar comigo. Imagina Simeão no seu dia a dia, nos seus afazeres do dia a dia, como todos nós vivemos. E naquele contato direto com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo visita Simeão e revela a ele: Simeão, eu tô vendo aqui que tu tem um sonho, né? Eu tô vendo aqui que tem um desejo escondido no teu coração. E eu vim hoje pra te dizer que tu não vais morrer até que os teus olhos vejam a realização do que o teu coração almeja. Tu imaginasse que tremendo isso. O Senhor se preocupa. O Senhor, ele não tem obrigação alguma, mas ele faz questão de mostrar que ele se importa. O Messias viria de qualquer forma, Simeão vendo ou não. Mas o Espírito Santo fez questão de dizer a Simeão: tu vai ver. Não é o desejo do teu coração? Eu vou realizar. O texto usa a expressão havia. Havia significa algo que passou, tinha acontecido. O Espírito Santo havia revelado. Não sabemos se há 5, 10, 30 anos. Mas Simeão carregava uma promessa. Simeão carregava uma palavra. E eu já abro um parêntese para te dizer que se tu não tem nada material, mas se tu carrega uma palavra liberada da boca de Deus, tu não precisa de mais nada. E é engraçado que quando nós temos contato direto com o Espírito Santo de Deus, ele se revela, ele se antecipa. É engraçado que quem vive no Espírito, tudo discerne, mas por ninguém é discernido, né? Ninguém entende a gente, ninguém sabe de onde a gente tirou certas informações. O Espírito Santo se antecipa. O Espírito Santo revelou a Simeão no íntimo da sua alma. Os teus olhos vão ver. Você não vai morrer até que veja. Que tremendo isso. Mas o que isso tem a ver com o tema? O que estamos fazendo enquanto esperamos o cumprimento da promessa? Nós não estamos falando de um extraterrestre. Nós estamos falando de um ser humano. E nós, seres humanos, fracos, falhos e extremamente limitados. Entre a promessa feita e o cumprimento da promessa,
surgem muitas dúvidas no caminho, surgem muitas indagações, e eu imagino sim que nesse período de tempo o Simeão deve ter pensado: quando vai ser? Peraí que eu vou pegar minha Bíblia. O versículo 27 diz que movido pelo Espírito. Só é movido pelo Espírito quem mantém o contato com o Espírito. Tu consegue entender qual a forma que eu vou esperar o cumprimento da promessa? Qual a minha posição diante do tempo da espera? Se ele era movido pelo Espírito, ele mantinha o contato com o Espírito. Que tremendo! A Bíblia diz que, movido pelo Espírito Santo, ele se dirigiu até o templo. E ele se dirigiu até o templo justamente no dia em que José e Maria levaram Jesus até o templo para oferecer as duas pombas em adoração pela vida de Jesus, pela chegada de Jesus. O Espírito Santo levou Simeão no dia certo, ao lugar certo, na hora certa. E Simeão, que viveu para ver o cumprimento da promessa, que quando nós recebemos de Deus uma promessa, nós vivemos para ver cumprir. A gente dorme pensando, a gente acorda pensando. Até porque, quando vem de Deus, a gente não esquece. É incrível como nada apaga a palavra que a gente ouviu. A gente pode esquecer o dia, a cor da roupa, de onde veio o profeta, mas a gente não esquece a palavra. E eu imagino que desde o dia que Simeão ouviu aquela palavra exata, que ele viveu para ver cumprir. E Jesus levou ele, o Espírito Santo levou ele no dia certo, na hora certa, para o local certo. As portas do templo, os olhos de Simeão viram a salvação. Ele viu o menino chegando com sua mãe e o seu pai e ele disse: agora eu posso morrer em paz, porque eu vi cumprir, eu vi o cumprimento da promessa. E a respeito do posicionamento, eu preciso te dizer: espere adorando. Espere com a certeza de que virá, acontecerá, não falhará. E nem te interessa saber de onde vem, quando vem, por que porta vai chegar. Por onde o Messias vem não importa, o que importa é que ele vai chegar. Os teus olhos virão. Se mantenha em Cristo. Mantenha o contato com o céu enquanto espera. Não é porque você não está vendo que ele está parado. A Bíblia diz que Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Preserve a sua mente e o seu coração nele enquanto espera. Simeão chegou no cumprimento da promessa. Os olhos dele conseguiram ver a promessa. Mas eu preciso te dizer que a responsabilidade de cumprir a promessa é de Deus. Mas a forma com que nós esperamos o cumprimento é uma responsabilidade totalmente nossa. Não existe responsabilidade alguma em Deus pela forma que nós chegamos ao cumprimento da promessa. Se tu passar os teus dias se martirizando, se tu passar os teus dias duvidando, se tu perder o contato, se tu passar os teus dias alimentando as mensagens do inimigo, porque quando ele ouve o que Deus falou ao nosso respeito, ele passa os dias para nos desvincular da promessa. Se tu der ouvido à voz dele, eu preciso te dizer que a forma com que tu vai chegar não é a forma com que o Senhor queria que você chegasse. Mas está em tuas mãos a decisão do posicionamento. Como eu decido esperar? Espere depositando no Senhor a sua confiança. O Senhor não te quer sofrendo. O Senhor não te quer chorando, se martirizando, não. O Senhor te quer confiando. Viva como quem confia e sabe que vai acontecer. Mas enquanto não acontece, você adora com o que você tem. E Deus vai te presenteando dia após dia. Adore ao Senhor enquanto espera. Se alimente da palavra enquanto espera. Espere no Senhor com a confiança de que Ele fará. Ele chegará. Não tardará. Não falhará. Faça como Simeão. Você almeje a promessa. E mantenha o contato com o Espírito. Ore, adore, viva. Viva, seja feliz enquanto espera. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças.
A confiança no Senhor nos traz renovo. E os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que verdadeiramente confiam no Senhor. Não é falar que confia e não agir, porque lá no livro de Tiago diz: o que adianta falar e não ter ação diante do que fala? Eu estou parafraseando. A fé sem obra é morta. No que eu digo que creio, eu preciso agir como alguém que crê. Viva! Viva crendo, caminhe crendo, vá para esse trabalho crendo que o Senhor fará. Viva, faça todos os dias da melhor forma o que você tem que fazer. E a cada passo você estará mais perto de enxergar, de contemplar com os teus olhos o cumprimento da promessa.